Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do São Paulo, tudo bem? Espero que sim. Olha só, São Paulo anunciou finalmente o Patrick, né? Essa conversa longa com o Inter, né? Redundou sim na contratação do Patrick. Tava uma coisa meio entravada, né? Tava bastante complicado fazer essa negociação. Alguns jogadores não querem sair do São Paulo, gente. Querem continuar no São Paulo. É muito confortável ficar no São Paulo. Se o cara não joga e ganha 450 pau por mês, pra que sair? Para que ir para um outro desafio, para que aceitar um outro desafio fora do São Paulo? No São Paulo ninguém cobra ninguém. Por que o cara, como por exemplo, o Morto, o Bueno, não pode ficar no São Paulo? Se ele ganha tão bem e não joga, quantos jogos ele fez na temporada? Quantos jogos ele entrou? Em quantos jogos o Bueno entrou e foi decisivo? O cara ganha 450 mil por mês. Muitos de vocês que estão vendo esse vídeo vão trabalhar a vida inteira, não vão ter esse salário. E o cara ganha no mês. E não joga nada, e não quer sair. O outro, o Pablo, o Cone, o cínico, né? Também não quer ir embora. Também não quer ir embora do São Paulo. E tá atrapalhando a vida do São Paulo. Acho que esses caras têm que jogar no Sub-23, para ver se aprende, né? Um absurdo. Então tudo isso também está dificultando a vida do São Paulo, que já é uma, né? Os dirigentes vivem fazendo aquele M em toda a região ali da Vila Sônia, do Morumbi e tudo mais. Até na estação do metrô. A gente chega na estação já sente, gente, né? Já sente um pouco o dor, né, de tanta M que os dirigentes do São Paulo vêm fazendo. Esses caras aí que adoram praticar um golpinho de vez em quando e depois vão para as redes sociais para justificar, achar que tá tudo bem. Josa, vamos falar do Patrick, vamos. Chegou o Patrick, enfim, pelo menos destravou esse negócio aí, gente, e chegou um reforço para o São Paulo, meus amigos. Chegou o jogador. É o ideal? Longe disso, mas é longe disso. Mas vamos com calma, meus amigos. De repente o moleque chega e joga bem no São Paulo. De repente o moleque chega e se reencontra com o seu futebol. Da época, por exemplo, do Odair. Um pouco antes e tal. Por quê? O problema do Patrick também é de cabeça. Ele acha que joga mais do que joga. Acha que é craque. Não é, Patrick, você não é craque, meu irmão. Entende? Além disso, quando tá muito bem, quando tá por cima da carne seca, ele acha, por exemplo, que também pode dar pitaco ali na forma como o treinador está trabalhando. Foi assim, por exemplo, no Inter do Ramires. Ele e o Edenilson praticamente foram os caras que capitanearam ali, né, a rebelião contra o técnico Ramires. Isto vem, sabe do que vem isso aí? Vazio de poder. Sabe quando não tem departamento de futebol que cobra jogador? O cara acha que pode fazer isso. Sabe quando parece que não tem nenhum dirigente sério no DP de futebol, sabe? Nenhum. Que cobra desempenho, que reclama do jogador, que quando o jogador vai pra farra também reclama do jogador. Enfim, o jogador parece que nesse ambiente parece que sente muita vontade pra falar o que quer falar, pra fazer o que tem que fazer e pra não jogar o que não tem, o que teria que jogar. Sabe esse ambiente aí? Sabe essa situação? Isso era o que aconteceu no Inter. Onde mais, meus amigos, acontece isso? No São Paulo. Tá, mas pelo menos o Patrick chega vindo de um outro ambiente, vindo de outro time, de um outro estado, de um outro, gente, de repente dá certo. Olha só como a gente tem que praticar o si aqui, né? Se tal, ele tal, se tal. É o que os dirigentes do São Paulo entregam hoje para o torcedor, gente. Mas você quer chegar aonde com isso, Josa? Aonde você quer chegar com isso? O cara foi bom ou não a contratação? Eu acho que foi bom no sentido de ser uma contratação que aconteceu, estava ali entravada, podia ter outros, poderia, mas os caras não vão buscar outros, gente. Eles não vão buscar outros. Os caras estão perdendo malos para o Atlético Paranaense, gente. Que era um jogador que poderia trabalhar no meio de campo. Mas jogou no São Paulo há 70 anos atrás e não conseguiu ir bem. Naquele São Paulo ninguém foi bem. E o moleque era novinho, era criança ainda, gente. Hoje é outro jogador, foi lá para a Europa e aprendeu a jogar muito bem, coletivamente também. Então, tá indo pro furacão. O São Paulo perdeu. Por quê? Porque esses caras não enxergam nada. Eles não enxergam os bons jogadores. Eles não enxergam. Patrick, na verdade, gente, essencialmente Patrick é o quê? É um volante. Ele é um volante, né? E vou dizer mais. Os melhores momentos da carreira dele foi como volante. Como volante. O São Paulo tem um monte de volante, gente. Tem um monte de volante e ainda não tem. O São Paulo tem um monte de volante e ainda não tem um volante com certas características. Aquela característica, por exemplo, de, ao mesmo tempo em que marca e protege muito a primeira linha, é aquele volante que também sabe sair jogando. O São Paulo não tem esse jogador. Nenhum jogador do São Paulo tem essas características. Nenhum. A Luan, nem o Luan. Entende? Esse jogador é Andrés Colorado, é muitos outros, Enzo Fernandes e muitos outros jogadores aí, que os caras não vão atrás. Então eles vão atrás de Patrick mesmo, e de outros jogadores assim, mais ou menos parecido. Então no caso do São Paulo, e no caso dessa contratação, a gente tem que realmente se sentar no si,
Se ele realmente baixar a bolinha, ele pode ser um jogador interessante. Se ele realmente não for contaminado, é difícil, hein? Se ele não for contaminado pelo ambiente ali, por aqueles moleques lá, que tem gente que não tem nem pelo na bunda, gente, já acha que é gigante no Morumbi. Essa molecada de Cotia nem cresceu ainda. Já acha que, sabe, tá, eu sou o cara, não sei o que tal. Se influenciar por esses caras, vai dar ruim, gente. Esperemos, contudo, que isso não aconteça. Bom, o Patrick é um jogador que pode atuar como volante, é um volante que, sobretudo, colocaram como 5, é um volante que vai fazer aquela... partir pelo corredor central, chegando um pouco à frente. Né? Eu diria pra você que ele não é esse jogador tão veloz como algumas pessoas pensam. Ele é muito forte, então parece que é bem veloz, mas não é tão veloz assim como as pessoas pensam, não. Né? O Patrick, inclusive, precisa... também tem outro se, né? Se ele realmente voltar a ser um profissional que ele foi no começo da carreira, ótimo, porque ele, inclusive, andava aí com sobrepeso, andava com um pezinho aí a mais, né? Então ele não pode, por exemplo, chegar no Morumbi e olhar pro Éder, gente. Ele tem que chegar no Morumbi e olhar pro Rigoni, né? Ele tem que chegar no Morumbi e olhar pro Arboleda. A Arboleda tá sempre lá, né? Nos trinques, né? Ele tem que chegar no Morumbi e olhar pro Miranda, pra esses jogadores aí, olhar pro físico desses caras. E aí se contaminar com, do ponto de vista positivo, pela influência desses caras e virar um jogador sério, responsável e não ficar ganhando sobrepeso. Porque quando ele tá com 40 quilos em cada lado aqui, aí não funciona. Aí não tem jogado. Boa parte do tempo que o Patrick não conseguiu jogar foi por causa desses 40 quilos de um lado e 40 de outro. Né? Então se ele chega e olha pro Éder, o seu Barriga, né? O seu Barriga que não quer ir embora do São Paulo, que não quer rescindir contrato, né? Que tá chantageando também. Chantageando não, né? Tá jogando duro ali, jogando pesado. O cara não jogou nada, o cara não tem nada de profissional. Nada de profissional, o cara mais um que veio para o São Paulo para se esconder, para se aposentar. É um jogador aposentado em atividade, o tal do Éder. Mas não quer rescindir, a não ser que o São Paulo pague tudo, absolutamente todos os centavos para ele. Ele sabe que ele não está contribuindo. Ele sabe que muita gente não quer mais ele jogando bola no São Paulo. Ele sabe que o torcedor não quer saber dele. Assim como o Pablo e outros também, mas ele não quer rescindir. Ele está teimando, quer ganhar toda a grana. É o tal do Éder. Então o Patrick não pode, por exemplo, olhar... Deveria fazer... Pega o Éder, joga esse Éder aí, joga esse barrigudo aí lá no Sub-23. Joga aí no Sub-23. Ah, você está sendo desrespeitoso com o jogador. Desrespeito que pratica ele. É ele que pratica desrespeito. Ele não respeita você, torcedor do São Paulo. Ele não respeita as cores e a camisa do tricolor do Morumbi. Ele não respeita. Ele não respeita a tradição dos maiores clubes do mundo, gente. Ele não respeita. Entende? Eu tenho que falar tudo o que ele merece mesmo. Entendeu? É um barrigudo que não é profissional. Você tá entendendo? Ah, você tá mentindo, olha pra barriga dele. Eu não tô falando nada demais. Ah, pode processar. É só olhar pra barriga dele. Eu não tô falando nada demais, eu tô vendo. Todo mundo tá vendo. Entende? Então é isso mesmo. Então o Patrick não pode olhar pro Éder. Então pega o Éder e já faça logo o seu barriga. Não quer sair do São Paulo? Ah, faz. Vai jogar no Sub-23, meu irmão. É isso, pronto. Ok? Vai lá pra Cotia, treinar com os garotos lá, enfim. Ok? Agora, o Patrick pode ser interessante. É mais um pro mesmo setor. Eu tô tentando achar gente aqui, alguma coisa pra falar. É um grande reforço. Não é, porque tudo depende do si. Se ele tal se comportar bem, se ele não sei o quê, se ele tal, eu acho que é mais um jogador que talvez é bem desnecessário. Porque a prioridade do São Paulo deveria ser um jogador de velocidade pelas pontas. E todo mundo no Morumbi sabe disso. Nesse setor do meio de campo, o São Paulo tem muita gente. Ele pode jogar ali como volante, pode jogar aberto ali como uma espécie de meia esquerda, ele pode jogar no lugar do Sara, inclusive, ser uma reposição para o Sara, mas não espere, por exemplo, do Patrick que ele seja um jogador para ser muito decisivo e importante para o São Paulo. O que você recomenda para finalizar esse vídeo, Josa? Eu recomendo que você baixe completamente suas expectativas. Se você baixar suas expectativas, talvez você não se decepcione. E vamos torcer para que dê certo. Porque agora o caso é torcer, é exercer o ato de torcer. Porque os dirigentes não estão fazendo a parte deles. Eles estão usando e abusando, por exemplo, do si, né? Então o jogador é inserido no elenco e se ele entender que ele não está no mesmo ambiente que o Inter, que é difícil não entender isso, porque lá não tal. E lá, inclusive, a coisa até funciona um pouquinho mais, um pouquinho só. Também lá não é uma grande coisa também não, do que no São Paulo. Mas a coisa é séria. Então ele tem que entender, por exemplo, que ele está num outro ambiente. Ele tem que chegar um pouco mais intimidado, né? Com a bola baixinha mesmo. Tá? Para ele não crescer demais, achar que ele é... Não é não, Patrick. Não é, meu irmão. Não é. Você pode ser útil para o São Paulo, sim. E acho que a gente pode finalizar para falar alguma coisa positiva do Patrick. Ele pode ser um jogador muito útil para o São Paulo. Muito útil, sim. E foi importante que pelo menos o São Paulo contratou alguém. Mas quando eu vejo, por exemplo, a maneira como ele deverá ser utilizado pelo Ceni, aí a coisa frustra um pouquinho nossas expectativas ainda um pouco mais. Vamos torcer para que tudo dê certo.
né? Eu espero que você também fique nessa torcida, porque é o que o São Paulo precisa neste momento. Desculpe-me se eu fui indelicado no vídeo, desculpe-me se eu não atendi essas expectativas, desculpe-me se este vídeo ficou impopular por eu não ter falado aquilo que você gostaria que eu falasse, que o Patrick é um grande jogador, é um extraordinário reforço para o São Paulo. Infelizmente, ele não é, ele pode até vir a ser esse reforço, mas depende muito do que, meus amigos, minhas amigas? Do si. É isso.